Atualmente, você está com medo de andar sozinho. Preste muita atenção a esta voz de Deus que está vindo a você neste momento, sussurrando em seus ouvidos. Não tenha medo de andar sozinho, pois você não está sozinho. Acredite em mim, pode parecer que você é o único aí, fazendo tudo sozinho, mas não é. Se Deus abrir seus olhos, como fez com o servo de Eliseu no livro de 2 Reis, capítulo 6, versículo 17, você verá que aqueles que estão com você, apoiando, defendendo, lutando, falando e orando por você, são muito mais do que aqueles que estão contra você. Você deve começar a se ver através do espelho desta realidade e agir da mesma maneira, independentemente do que esteja passando. Levante-se para esta verdade e faça sua fé funcionar. Comece a mudar seu pensamento, palavra e ação. Não deixe o diabo intimidá-lo, porque é isso que ele quer fazer com você. Ele sabe que você está ocupando um lugar glorioso e invejável em Cristo Jesus. Ele sabe que você é a menina dos seus olhos. Ele sabe que aquele que está vigiando não dorme nem cochila. Então, ele está procurando uma maneira de fazer você se sentir isolado, rejeitado e mantê-lo fora de equilíbrio. Ele não quer que você veja Deus da maneira que ele quer que você veja, da mesma forma que ele não quer que você se veja como Deus o vê. Ele está tentando tudo isso para poder privá-lo de seu domínio e autoridade, mas ele não pode te tocar. Pelo sangue do Cordeiro, ele não tem esse poder. Ele nunca terá sucesso sobre você. É por isso que esta palavra é uma garantia de que Deus está ao seu lado. Não temas, seu Salvador e aquele que o ama está muito próximo. Agora, é hora de começar a enxergar com os olhos da fé. É a sua fé que vai capacitar você a ver as coisas como Deus as vê. Como cristãos, não esperamos por evidências para crer. Não vemos para crer, mas cremos e vemos. Não recebemos antes de crer, mas cremos e recebemos. Andamos por fé, não por vista. É preciso fé para ver que você e Deus são a maioria. Quando os outros rejeitam você por ter decidido diferente, a situação pode sobrecarregá-lo. Satanás lhe dará muitas razões para não acreditar e se apegar a Deus, mostrando coisas práticas que podem convencê-lo a abrir mão de sua fé. Mas você deve se manter firme com base na revelação da palavra de Deus de que nada fará você ceder, desistir e se curvar. Você deve estar constantemente consciente e declarar sua posição. Isso permitirá que você seja forte e nunca se abale por pressões do diabo e seus agentes. Que sua ação de fé revele que você sabe o lugar que você pertence e nunca negará sua verdadeira identidade, mesmo diante de provações e perseguições. Não se entristeça por ser rejeitado, negligenciado ou perseguido pelo mundo, em vez disso, regozije-se. Isso mostrará que você não pertence a eles. Você sabe que não pode ser amigo de Deus e amigo do mundo ao mesmo tempo. Quando você toma a posição de ser amigo de Deus neste mundo que é inimigo de Deus, você será odiado. Mas, quando você é odiado, não tenha medo de estar sozinho. Você pode não ver Deus fisicamente, mas Ele está ciente de sua decisão de não comprometer sua crença e defender seu curso na terra. Aqueles que decidiram representar Deus ali não receberam a aprovação do mundo. Eles foram isolados e rejeitados, vistos como estranhos, mas eles viviam entre eles sem fazer parte deles. Os gigantes da fé foram aqueles que permitiram que a alegria de pertencer a Deus inundasse seus corações. Eles nunca foram abalados ou movidos, pois a alegria do Senhor era sua força diante das provações. Eles sabiam o valor da sua aprovação em Deus, por isso perseveraram e, finalmente, prevaleceram. Mais tarde, as suas vidas apontaram para o único e verdadeiro Deus. Eles não tinham medo de andar sozinhos quando os outros pareciam ter se afastado deles. Embora Satanás tenha resistido a eles, eles persistiram e sua persistência quebrou a resistência. Não tenha medo de dizer não quando seja necessário. O medo de como as pessoas vão reagir ou de como vai sobreviver não deve levá-lo a ceder,
como o antagonista muitas vezes faz. Eles tomaram decisões que violaram suas consciências para agradar seus semelhantes, sabendo que era errado e contra sua convicção, mas ainda assim foram em frente. Amado, Deus está ensinando a você a não ter medo e a manter sua fé. Olhe para Daniel. Ele manteve o propósito em seu coração de ficar sozinho na decisão de não orar ao Deus de alguém. Ele não teve medo do que lhe foi avisado para não fazer novamente, e foi e fez, mas para o seu Deus. Ele foi denunciado e preso, mas Deus apareceu para ele na cova dos leões em que foi jogado. Deus fechou a boca dos leões para que não pudessem feri-lo, e isso anunciou o nome do Senhor que ele servia em toda a terra. Deus quer usar você em sua geração para proclamar o nome dele também, mas você está pronto para pagar o preço de andar sozinho? É isso que vai fazer você se destacar. Separe-se dos outros. Você precisa se distinguir como o cidadão celestial que é. É uma abominação quando as pessoas olham para você e não conseguem ver uma assinatura celestial. A natureza e o caráter de onde você pertence devem refletir em sua vida. Você é chamado para ser diferente, não se conformar. Você é chamado para definir o padrão e mostrar ao mundo como fazê-lo. Você é a luz do mundo, uma cidade situada sobre um monte que não pode ser escondida. Se diferencie e seja uma luz na escuridão do mundo. Ser diferente é muito importante, é por isso que você não pode se dar ao luxo de não ser. Mostre o caminho e deixe os outros seguirem. Este é o seu destino como filho de Deus. Deus está dizendo para você para não se misturar com o mundo. Permaneça comigo no meu reino, mesmo que precise ficar sozinho, pois você nunca estará sozinho. Segure-se em sua promessa e nunca duvide. Ele nunca falhará. Servimos a um Deus que é fiel demais para falhar. Se você se apegar a Ele firmemente, genuinamente, Ele nunca falhará com você. De acordo com Salmos 23, versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Vemos que Deus está perto de nós mais do que podemos imaginar. Deus é real, não duvide dele. É errado ser uma pessoa de dois pensamentos. Uma pessoa de dois pensamentos é alguém que oscila entre duas alternativas. Ele ou ela acredita em Deus, mas está pronto para desistir quando confrontado. Ele ou ela diz: estou ciente de que Deus o fará, mas se não fizer, tem outras opções. Uma pessoa assim eventualmente não recebe nada de Deus. Por favor, renove sua mente com sua palavra. Não seja duvidoso. A razão pela qual Satanás está tentando colocar essas coisas em particular é que ele quer que você experimente sua segunda opção, e fazer isso faz com que você duvide de sua promessa. Deus se alegra com os filhos que creem e confiam nele. Arme-se com a palavra, que é uma arma poderosa. Estude e medite constantemente na palavra de Deus. A palavra de Deus fortalece a sua fé. Isso o torna forte diante do confronto e do desafio. É a revelação de sua palavra que ajudará em sua convicção. A palavra de Deus torna você estável e resistente, porque ela é durável e resistente. Não muda. É a palavra eterna da aliança. A Escritura não pode ser quebrada. Então, quando você construir sua fé nela, ela nunca será quebrada quando surgirem desafios. É a palavra que o manterá em movimento sem se cansar. O que quer que a palavra de Deus resolva para você está estabelecido no céu, e quando está estabelecido no céu, quem pode desestabilizá-la na terra? Ninguém, nem o diabo. Atreva-se a orar. A oração gera ousadia. Você precisa de ousadia para se manter firme. É o Espírito Santo que dá ousadia, e isso vem no lugar da oração. Um exemplo disso é o que aconteceu com os apóstolos no livro de Atos, capítulo 4, versículo 13 e 31. Antes eram tímidos,
Não podiam declarar sua posição em relação a Jesus Cristo, seu Mestre. Até que oraram e o Espírito Santo veio sobre eles, foi uma liberação repentina de fogo que eles precisavam em seu tempo de caminhar sozinhos. Se não tivessem orado, eles poderiam ter acabado como os outros e simplesmente passado sem relevância. Não comprometa o altar da sua oração por nada. Você precisa de fogo para caminhar sem medo e intimidação. O altar é o lugar do fogo. Levante-se como sacerdócio real no altar da oração. Seja puro. O chamado para ser diferente é um chamado para ser puro. A pureza é uma possibilidade para todo cristão. Deus quer que sejamos limpos e puros. Todos nós devemos viver nossas vidas para agradar a Deus e cumprir seu plano e propósito para nós. Como foi dito anteriormente, Deus nos pede para comunicar os padrões, costumes, cultura e normas do reino. Somos seus representantes na terra e precisamos representá-lo bem em todos os âmbitos. Não se esqueça de que, enquanto você está tentando manter sua postura do reino, pode precisar caminhar sozinho. Mas lembre-se de que você não está sozinho, mas há aqueles que estão a seu favor mais do que aqueles que estão contra você. Satanás fará de tudo para intimidá-lo, mas enquanto você se mantiver firme em sua palavra, ele falhará. Viva sua vida para agradar ao Deus que te criou. Você não foi criado para agradar ao homem. Se sua decisão de fazer a coisa certa causar uma separação entre você e seu melhor amigo, é sábio deixá-lo ir. Não queira agradar aos homens, queira agradar a Deus. Estamos na terra para louvar seu santo nome. Deixe sua vida engrandecer seu santo nome. Nunca permita que a opinião humana o coloque contra seu Criador. Deus tem a palavra final em tudo que você passa ou enfrenta. Você e Deus são um, Ele nunca o deixará nem o abandonará. Você não perderá Deus e seu destino em nome de Jesus. Permaneça na fé. Quando o Senhor considera nossas necessidades, Ele jamais ignora nem mesmo os pequenos detalhes, pois sua reputação está em jogo. Deus já lidou com os problemas mais difíceis que possamos enfrentar antes mesmo de percebermos que a qualquer problema, Deus já havia plantado uma árvore que faria das águas de mar um doce. Muito antes de Moisés encontrá-las, Deus já havia ordenado aos corvos para levar comida até Elias, bem antes de ele sentir as consequências da seca. Deus já havia mandado um cordeiro para levar nossa culpa e humilhação, mesmo antes de sermos concebidos no ventre de nossas mães. Não importa quantos altos e baixos sua vida possa ter, Ele já supriu aquela necessidade mesmo antes de ela chamar sua atenção. O tempo dele nunca será como o seu ou o meu, ele é perfeito, ele é magnífico. Quando ele vem para te abençoar, nada pode detê-lo. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é quem procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus, capítulo 6, versículo 31 ao 33. Jesus falou essas palavras exatamente para você, para mim, para te ajudar a vencer qualquer necessidade que está te deixando ansioso hoje. Esta é uma das promessas mais magníficas de Cristo. Todas as suas necessidades serão supridas se você buscar o reino de Deus. Deus quer que você seja livre das preocupações materiais para que você possa focar nas questões espirituais. Na sociedade de hoje, um gentio é alguém que não conhece ou não adora a Deus e, ao invés disso, busca as coisas deste mundo. Tudo em nosso mundo que é material está passando, infelizmente. Nós frequentemente usamos a maior parte da nossa energia em busca de dinheiro e pertences materiais. Quando você perceber que está começando a tomar atitudes mundanas, você deve se arrepender, se converter e começar a buscar as coisas do reino de Deus. Deus vai te abençoar quando você tomar essa decisão.
Deus jamais vai reter, retirar ou anular alguma coisa que precisamos para a nossa vida. O sol da manhã e o luar da noite dependem dessa providência de Deus. Mas e os dias nublados e chuvosos? O sol e a lua podem não ser vistos, mas isso não significa que não estejam brilhando. Quando Deus disser para levar aquele cheque ao banco, faça-o, meu amigo. Sua carta de admissão para a universidade dos seus sonhos está a caminho, assim como a ligação do seu médico com ótimas notícias sobre o diagnóstico que tanto teme. Em nome de Jesus, Deus ouviu seus clamores e suprirá aquela necessidade que tem tirado sua paz. Nossa fé é facilmente frustrada neste mundo de marcas e luxos. Se Deus não providenciar bênçãos generosas, frequentemente, saiba que Ele nos dá as maiores coisas quando nos dá o mínimo, o que pode nos surpreender. Pedro encontrou apenas uma moeda na boca do peixe, mas aquilo foi suficiente para pagar o imposto dele e de Jesus. Mesmo o menino tendo apenas 5 pães e 2 peixes, Jesus os usou para alimentar milhares de pessoas. É aí que a providência de Deus se esconde. Recebemos o coração acolhedor de Deus quando tomamos a mão que Ele nos estende, e uma vez que Deus se dá por nós, descobrimos que sempre temos mais do que o suficiente. Quando clamar a Deus por mais, aproxime-se dele com gratidão. Ouça o que o rei Davi tinha a dizer sobre a providência de Deus no Salmo 37, versículos 25 ao 29. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Aparta-te do mal e faz o bem, e será perpétua a tua morada. Pois o Senhor é justiça e não desampara os teus santos, serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. O salmista não está dizendo que se servimos a Deus nunca passaremos por dificuldades. Ele está poeticamente declarando que, se confiarmos em Deus e obedecermos aos seus planos, Ele cuidará de nós e satisfará nossas necessidades. Deus é nosso porto seguro nas tempestades e nosso refúgio quando as ondas da vida se levantam ao nosso redor. Porque Deus é fiel, nós podemos confiar nele agora, amanhã e todos os dias. Confiar em Deus é uma experiência rejubilante. É por causa da sua fidelidade que podemos descansar à noite, porque sabemos que Ele já derrotou o adversário Satanás. A certeza que Ele dá nos permite alegrar-nos em meio ao sofrimento e ter paz em nossos corações. Você pode ser tentado a invejar, ou ainda pior, negar a bondade de Deus quando observar o quanto as pessoas mais prosperam. Este salmo nos lembra que não devemos julgar os outros de acordo com as aparências. As riquezas inúteis das pessoas serão temporárias, mas a firmeza dos que creem será recompensada. Quando você se deparar com uma aparente vitória do mal, não fique inquieto, irritado ou chateado rapidamente. Os que praticam a paciência e confiança, ao contrário dos que obtêm seus objetivos egoístas através de maldades, desfrutarão do sucesso duradouro. Não caia na tentação de pegar atalhos por não confiar na providência de Deus. Deus garante que aqueles que escolhem valores espirituais acima de riquezas financeiras serão materialmente beneficiados no tempo certo. Creia na promessa de Deus de cumprir os desejos do seu coração. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Filipenses 4, versículo 19. O Senhor graciosa e misericordiosamente intercede em nossas orações para corrigir qualquer desejo incorreto em nossos corações e transforma nossas petições em benefícios divinamente concedidos para o nosso bem e a grande glória de Deus. Ele nos dá tudo o que precisamos em vez do que pensamos que queremos. Muitas das coisas que precisamos são necessidades imediatas da vida, limitadas a este planeta passageiro, tempo finito e espaço limitado. Deus antecipa as nossas necessidades diárias antes mesmo de pedirmos. Ele entende o que é melhor para nós e tem os melhores interesses em seu coração. Ele não compete conosco,
Ele é maior do que isso. Ele quer trazer o melhor em nós e nos ama hoje, amanhã, depois de amanhã e para sempre. Deus promete que suprirá completamente todas as suas necessidades. Muitas vezes, acreditamos saber o que precisamos, mas quando finalmente conseguimos, ficamos insatisfeitos. Se você permitir que Deus supra o que lhe falta, Ele promete que seremos completamente realizados. O Deus do universo, que nos criou e nos entende melhor do que ninguém, proverá tudo o que necessitamos. Deus promete que nossas necessidades serão supridas de acordo com suas riquezas. Deus tem o potencial de prover qualquer coisa que precisamos, pois Ele te ama e está disposto a fazê-lo. Não apenas Deus suprirá completamente cada uma das necessidades daqueles que estão em Cristo, mas o fará para sua glória. O meu Deus satisfará todas as suas necessidades em Cristo Jesus, de acordo com suas riquezas em glória. Devemos constantemente distinguir nossos desejos e nossas necessidades. Uma necessidade é algo que é definitivamente necessário, algo que você e eu devemos ter para que possamos existir. Todos precisamos de comida e água, bem como abrigo, roupas e transporte. Isso é muito necessário e inevitável, são coisas que precisamos para sobreviver. Já um desejo é algo que eu gostaria de ter, algo que eu espero ou desejo ter, algo que acho atraente, mas não é algo que eu tenho que ter. Eu consigo viver sem ter todos os meus desejos realizados, mas devo ter todas as minhas necessidades supridas. O banco de Deus jamais ficará sem dinheiro, ele tem bastante recursos, ele tem um suplemento infinito deles. Isso foi mostrado através dos milagres de Jesus. Deus nos dá, tirando de seus vastos e limitados recursos, pois Ele é o Criador de todas as coisas. Suas riquezas vêm do seu status como genuíno Deus do universo, mostrando que as riquezas de Deus transcendem as riquezas totais do universo. Ore para que Deus abra seu coração a Cristo, que tem tudo da mesma forma. Jesus renunciou a tudo e se tornou Deus homem, morrendo em nosso lugar como um criminoso e sofrendo a plena indignação de Deus por nossos pecados. Enquanto estava na cruz, Ele se tornou pobre para que pudéssemos nos tornar ricos. Devemos entregar nossa vida a Ele, arrepender-nos de nossos pecados e confiar em nosso bondoso Pai Celestial que ama e protege seus filhos. Como filhos de Deus, estamos sob sua responsabilidade e Ele suprirá todas as nossas necessidades. Ele segura nossa mão quando atravessamos a rua e nos protege em nosso dia a dia. Quando nos encontramos com nossos supervisores, Ele nos concede seu favor. Não precisamos nos preocupar com nada, pois Deus nos ama e nos conhecia antes mesmo de sermos formados no ventre de nossa mãe. Como Paulo disse em Filipenses 4, versículo 20, nossa oferta graciosa é uma resposta correta a Deus, que satisfaz todas as nossas necessidades. Todas as boas e perfeitas dádivas vêm do nosso grande provedor, nosso Pai Celestial. Que nossos desejos nunca se tornem necessidades, mas que possamos viver nossas vidas reconhecendo que a vida é breve e nosso lar eterno está no céu. Que possamos nos satisfazer com o que temos e oferecer louvores a Deus, orando sua constante e generosa provisão. Que possamos ser alegres doadores por amor a Deus, prontos e preparados para compartilhar todos os nossos pertences e recursos. Evangelho é saber que estamos orando ao Senhor, que nunca deixará de suprir nossas necessidades. Lucas, capítulo 5, versículo 16. Ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Jesus estava quase sempre cercado por pessoas, mas passar algum tempo a sós com Deus era importante para ele. Ele garantia que encontrasse tempo para ficar a sós com o Pai. Ele frequentemente se retirava da multidão ou ia para a encosta da montanha para orar. Ele até passou 40 dias no deserto sozinho, orando e jejuando. Veja, todos nós precisamos criar tempo para ficar a sós com Deus em nossa caminhada de fé. Precisamos voltar constantemente para Deus em silêncio, não só porque Ele exige isso de nós, mas porque é bom para nós.
Isso nos torna mais fortes como pessoas. Deus quer que encontremos uma maneira de excluir tudo e a todos, para que possamos passar um tempo orando e lendo Sua palavra. É verdade que, para alguns, ficar sozinho com Deus é mais fácil do que para outros. Nossas diferenças de personalidade tornam mais fácil ou mais difícil dedicar um tempo a sós com Deus. Sua personalidade pode ser naturalmente mais confortável estando sozinha, você realmente não precisa de pessoas ao seu redor e é mais feliz assim. Para outros, ficar sozinho pode ser difícil. Pode parecer solitário, desconfortável e até estranho, porque sua personalidade ganha vida quando está perto de pessoas, mas quer você goste de ter pessoas ao seu redor ou não, Deus quer que todos nós reservemos tempo para ficar a sós com Ele. Longe das demandas da vida, do barulho, do clamor, das muitas vozes, opiniões e conselhos das pessoas, longe da pressão do bem-estar. Estar sozinho com Deus é a única maneira pela qual o seu eu espiritual é rejuvenescido e revigorado diretamente na presença de Deus. Se sua fé estiver baixa, passe um tempo a sós com Deus e Ele a fortalecerá. Se você estiver se sentindo cansado de espírito, passe algum tempo sozinho na presença de Deus e Ele o reanimará. Se você tem alguma decisão importante a tomar e precisa da orientação de Deus, passe tempo sozinho ouvindo sua voz, e Deus falará com você. Ficar a sós com Deus é um momento em que Ele se revela a você. Em Jeremias capítulo 29, versículo 13, Ele diz: E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Buscar a Deus com todo o seu coração significa dar a Ele sua completa devoção e atenção. Significa colocar o Criador do universo como prioridade. Significa que Deus está acima do seu trabalho, família, amigos ou até mesmo da igreja. Há momentos em que nossas agendas lotadas na igreja nos impedem de nos concentrar naquele que viemos adorar. Somente quando você se esforçar para estar a sós com Deus você o encontrará. E não me refiro a ficar sozinho porque está tentando escapar de qualquer coisa ou não quer assumir nenhuma responsabilidade. Não estou falando sobre ficar sozinho porque acha que é melhor do que seu irmão, ou porque acha que é bom demais para se misturar com outras pessoas. Não estou falando sobre ficar sozinho porque está fugindo do mundo, mas porque quer estar na presença de Deus e ter um relacionamento íntimo com Ele. Se você está deprimido, por favor, encontre uma maneira de obter ajuda, receber aconselhamento, encontrar alguém para orar com você e caminhar com você nestes tempos sombrios. Estou falando sobre ficar sozinho para que você possa passar um tempo com Deus. Encontre tempo uma vez por dia, ou várias vezes ao dia. Pare o que está fazendo e retire-se do mundo para buscar a face de Deus. Antes de escolher seu cônjuge, ou comprar aquela casa, antes de mudar de emprego ou comprar aquele seguro, em qualquer coisa que esteja fazendo, reserve um tempo a sós com Deus para que Ele direcione seu caminho. Você perderá menos tempo cometendo erros ou fazendo coisas que Deus nem mesmo chamou para fazer. Antes de escolher seus 12 discípulos, Jesus saiu para orar. Antes de começar seu ministério, Ele levou 40 dias sozinho para orar e jejuar. Antes de ser crucificado, passou um tempo a sós com Deus para que pudesse ser fortalecido por dentro. Se você está procurando clareza sobre uma situação em sua vida, passar um tempo sozinho pode ser a única maneira de entender o que Deus quer para você ou de você. Porém, vivemos em uma época em que não sabemos ficar sozinhos. Mesmo quando estamos tentando ficar sozinhos, ou agindo como se estivéssemos sozinhos, estamos tirando selfies de tudo o que estamos fazendo e publicando nas redes sociais. Você tira uma foto de si mesmo orando, #hora da oração, você tira uma foto de si mesmo tomando café da manhã, #tomando um café da manhã. Você está sozinho, mas ocupado postando tudo nas redes sociais e checando o seu telefone, esperando que outras pessoas gostem de sua postagem ou comentem sobre sua postagem. Não, esse não é o tempo de silêncio que você precisa com o Senhor. Você está apenas solitário.
Se você fizer isso, isso é atrair o foco para si mesmo. Em momentos menos importantes da sua vida, você pode estar procurando amor nas redes sociais e, quando não o encontra, se sente ainda mais solitário. Não me entenda mal, nem sempre é ruim compartilhar o que você está fazendo nas redes sociais. Às vezes, isso ajuda outras pessoas. Mas, se você está fazendo isso por atenção ou amor, esses são os motivos errados e são sinais de que você está sozinho. Para estar verdadeiramente sozinho com Deus, pode ser necessário deixar de lado todos os aparelhos eletrônicos, abster-se de usar as redes sociais, enviar mensagens de texto, tirar fotos e fazer ligações telefônicas. Isso significa fechar a porta e entrar no quarto de oração, onde é apenas você e Deus, passando o tempo juntos. Trata-se de ter conversas significativas com Deus e reservar tempo para estudar sua palavra. É quando todos os outros ruídos foram abafados e a única coisa que você pode ouvir é a voz de Deus Todo-Poderoso falando ao seu coração. Curiosamente, Deus também quer que fiquemos sozinhos às vezes, simplesmente para descansar. Sim, descansar. Marcos capítulo 6, versículo 31. E ele disse-lhes: Vinde vós, à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. No mundo em que vivemos hoje, glorificamos o fato de estarmos ocupados. Estamos passando de uma reunião para outra, de um negócio para outro, de uma função para outra. Mas Deus diz no Salmo 103, versículo 14, pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Deus sabe que somos apenas carne. Ele sabe que, sem descanso, nosso corpo ficará fraco e doente. Deus sabe que, quando nosso corpo não descansa, não podemos funcionar como Ele quer. É por isso que Jesus se afastou da multidão depois de ministrar a eles. Ele precisava de um tempo a sós com Deus Pai, onde pudesse descansar e ser revigorado. Ficar só com Deus é uma maneira de acalmar nossos corações e mentes para que possamos descansar adequadamente. Ficar só com Deus é uma maneira de nos encher de sua alegria e paz. Somente o tempo com Deus nos energiza para continuar com propósito em nossa vida. Deus quer que fiquemos sozinhos por várias razões, mas as mais difíceis envolvem momentos em que Deus nos separa de tudo e todos que conhecemos para nos preparar para uma tarefa. Começamos a pensar de forma diferente e ver a vida sob uma perspectiva nova. Deus usa esses momentos solitários para nos direcionar e revelar seus propósitos para nós. Mesmo que estejamos cercados por pessoas, ainda nos sentimos sozinhos, pois estamos em um período de separação e santificação. Durante os momentos de isolamento, Deus fortalece nossa determinação, treina nossos ouvidos para discernir melhor sua voz e nos encoraja a não buscar validação nas opiniões dos outros. Se nos importamos demais com o que as outras pessoas pensam sobre nós, nunca faremos um trabalho significativo para Deus. Para sermos corajosos e sermos a voz de Deus em nossa geração, precisamos nos tornar pessoas que não se preocupam em agradar as outras. Passar um tempo a sós com Deus pode nos ajudar a aprender a depositar nossa total confiança nele e olhar somente para ele em busca de nosso senso de valor e aceitação. Às vezes, Deus permite que fiquemos sozinhos para preparar-nos para nosso destino. Olhemos para José, por exemplo, que foi vendido por seus próprios irmãos como escravo. Tenho certeza de que foi uma época sombria para José, uma época em que ele se sentiu traído, sozinho e abandonado. No entanto, Deus permitiu e aproveitou essa situação para preparar o caminho para que José se tornasse um grande líder e evitasse a fome em sua família e nação. Quando olhamos para a vida de Moisés, vemos que ele vivia uma vida feliz no palácio, desfrutando de todos os benefícios de ser filho da filha do faraó. No entanto, foi forçado a fugir para o Midian, longe de tudo o que conhecia, da família e dos amigos, para escapar da pena de morte por ter matado um egípcio. Embora tenha conhecido a esposa e a família enquanto estava em Midian,
só posso imaginar que tenha sido um momento muito difícil para ele. Ele teve que passar muitos anos longe de sua casa original. No entanto, nesse período de separação e de estar longe do lugar que ele chamava de lar, Deus se revelou a Moisés, falou com ele e o usou para libertar os filhos de Israel. Às vezes, Deus gentilmente nos encoraja a nos encontrarmos sozinhos, até mesmo sem a companhia da família, para nos colocar em circunstâncias em que possamos descobrir a nós mesmos. Às vezes, Deus pode permitir eventos em nossa vida ou nos separa dos outros para nos preparar para o nosso destino. Além disso, Deus não revela sua glória a qualquer um. Às vezes, Ele nos mantém sozinhos para nos mostrar que, acima de tudo, Ele é o mais importante para nós. Em algum momento, todos nós colocamos outras coisas como ídolos, tornamos o dinheiro nosso Deus e valorizamos os relacionamentos humanos mais do que nosso relacionamento com Deus. A única maneira de ter um relacionamento significativo com Deus é passar um tempo longe de outras pessoas e bens materiais. Neste lugar onde Ele tem toda a nossa atenção, Ele nos santifica e nos torna seus. Êxodo 34, versículo 14. Quando nos sentimos sozinhos e abandonados, não precisamos ter medo, preocupação ou desespero. O Senhor sabe o que está fazendo quando nos coloca em momentos de solidão. E, quando tudo estiver resolvido, Ele nos usará para a sua glória. Quando Deus nos quer sozinhos, é por um bom propósito. Ele não quer que fiquemos sozinhos para nos punir, mas sim para nos dar nova vida, nos equipar com sabedoria e direção, e passar tempo com seus filhos. Descobrimos significado, força e vitória ao passarmos um tempo sozinhos com nosso Pai Celestial. Lembro-me de uma música que costumávamos cantar enquanto crescia: Deus tem o mundo inteiro em suas mãos. Mesmo agora, como adulto, as palavras dessa música permanecem em minha mente sempre que ouço alguém dizer que Deus tem minha vida em suas mãos. Querido amigo, é importante saber que somos programados pela sociedade e por nossa imaginação para ver Deus como uma divindade que simplesmente observa a vida das pessoas sentado em um trono, pronto para destruir aqueles que merecem. No entanto, isso não é verdade. Deus não é assim. Ele é amoroso e deseja passar tempo conosco. Ele tem um plano para nossas vidas e nos usa em seus propósitos para sua glória. Por isso, qualquer cristão que não se comprometa a crescer no conhecimento de Deus será limitado. As limitações na vida geralmente nascem da ignorância das possibilidades disponíveis. Lembre-se do que Oséias no capítulo 4, versículo 6 diz: O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento, porque rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, e visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. O inimigo sabe disso e fará tudo ao seu alcance para impedir que você busque conhecer Deus por si mesmo e ande nesse conhecimento. Nós somos como esponjas, somos o que somos como resultado de tudo a que nos expomos. Como se isso não bastasse, quando a vida acontece, somos pressionados por todos os lados. É um ótimo momento para sabermos melhor o que absorvemos antes. Se você não absorveu nada no dia da necessidade, você se sentirá vazio, desamparado, sozinho, abandonado e com raiva de Deus e dos homens. Se você absorveu mentiras e imaginações medrosas no dia da necessidade, suas palavras também provarão isso. No entanto, se você disser como Paulo em Coríntios capítulo 4, versículo 8 ao 10 que diz: Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos, então você tem substância. Esta é a substância que se torna sua arma de fé contra as ciladas do diabo. É um reservatório do qual você pode extrair força e capacidade para se conectar a Deus pela fé. Irmãos, os desafios são inevitáveis quando você vive.
Nenhuma pessoa está isenta desta ordem de vida. Não é apenas uma questão de ser cristão ou não. É verdade que os desafios têm graus e outros fatores, mas nenhum deles está isento. Todos devem enfrentar uma crise de vida ou outra enquanto estiverem nesta terra: doenças, más notícias, contas acumuladas, crises, lutas de relacionamento, medos, etc. Satanás nunca desiste de ninguém. Na verdade, ele fará o possível para mantê-lo em desvantagem onde ele pode ter um dia de campo em sua vida. Quando Deus se tornou homem e viveu na terra, Satanás ainda veio a ele de diferentes ângulos. Então, se ele pode se opor ao seu Criador, o que te faz pensar que ele não virá contra você? Quando ele vem, sua chegada não tem nada de bom. O objetivo da sua vida é roubar, matar e destruir. Não há nada de bom em tudo o que Satanás fará por você, não importa o quão inofensivo pareça. Portanto, encorajo você hoje, meu amigo, as batalhas da vida não são vencidas por homens comuns, mas por homens que permitem que Deus lute por eles. A razão pela qual você pode estar sentindo que Deus te abandonou é porque você está ouvindo as mentiras do inimigo, em vez da verdade da palavra de Deus. A razão pela qual você acha que vai conseguir com seu esforço é porque você se permitiu ser programado para pensar assim. Jesus disse aos seus discípulos: sem mim, nada podeis fazer. Ele é a fonte da vida, ele é a própria vida e sem ele, quer do santo, seu trabalho ou acúmulos, não valerão nada, nem alegria, nem satisfação. Oh, mas feliz é o homem que confia em Deus. A Bíblia diz em Jeremias capítulo 17, versículo 7, bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Este é um lugar de refúgio, meu amigo. Garanta que você saiba algo sobre o Deus a quem servimos. Sabemos que não importa o quão difícil a vida possa ficar, Ele ainda está no controle e que sua vida ainda está em suas mãos. Que lugar seguro para se estar! Muitos anos atrás, quando criança, meu pai me disse que viria me buscar depois da escola e que tudo o que eu precisava fazer era esperar por ele no portão da escola. Veja bem, eu frequentei uma escola primária de propriedade militar e, portanto, estávamos sob estreita vigilância de guardas militares estacionados ao redor da escola. Nenhuma criança era autorizada a sair sem autorização. Mas, sabendo que meu pai viria me buscar, eu esperei pacientemente no portão da escola, confiando que ele viria. E ele veio. Do mesmo modo, meu irmão, confie em Deus e espere pacientemente por ele. Ele virá, e você experimentará a paz e a segurança que só ele pode dar. Ao sair da escola sem um dos pais ou responsável legal, fiquei muito animado quando meu pai me disse para esperar depois da aula, pois ele me buscaria e levaria para almoçar em nosso restaurante favorito antes de irmos para casa. No entanto, acabei esperando muito mais do que o esperado e comecei a pensar que meu pai não viria mais me buscar. Chorei com medo e fome, olhando ocasionalmente para o pátio da escola, o portão e a cerca transparente para ver se ele estava chegando do outro lado da rua, mas não o vi. Eu sabia que meu pai me amava, mas fiquei decepcionado com a aparente falta de compromisso. No entanto, descobri que meu pai teve um pequeno atraso ao resolver algo antes de vir me buscar. Quando ele finalmente chegou, pediu desculpas e explicou o que aconteceu. Embora eu não entendesse tudo o que ele disse quando era criança, aquela experiência ficou marcada como uma das minhas melhores lembranças dele. Assim como eu, talvez você tenha perdido a fé em Deus ou esteja lutando com a espera, pensando que Deus mentiu para você porque ainda não viu ou ouviu. Mas, ao contrário do meu pai, Deus está sempre ao seu lado, mesmo quando não pode vê-lo. Ele tem tudo o que é necessário para atender a todos na terra e ainda ter tempo para você. Isaías 49, versículo 16 diz: Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei, os teus muros estão continuamente diante de mim. Você precisa perceber o quão importante é para Deus. Quão competente é o seu Pai Celestial para cuidar de ti.
O que eu estou tentando fazer com você agora é reeducá-lo, dar-lhe um novo conhecimento e compreensão de que Deus está no controle. Ele tem a sua vida em suas mãos. Você não está esquecido, seus nomes estão nas mãos dele. Ele está de olho em você e, no tempo certo, fará todas as coisas bonitas para você. Eu amo como a Bíblia não disse que Deus faz tudo bonito no seu tempo ou no meu tempo, diz no seu tempo, ou seja, tudo no seu tempo. Por mais incrível que seja o parto, ele acontece de acordo com o seu tempo, a gravidez ou concepção primeiro, depois há um período de incubação padrão de 9 meses em que o bebê se desenvolve dentro do útero da mãe, na hora certa o bebê nasce e o mundo inteiro comemora o nascimento de uma nova vida. Deus faz tudo lindo no seu tempo, a beleza de uma casa não é devidamente apreciada na sua fundação, mas até esteja completamente construída. Sua vida pode não estar assim agora, pode ser difícil agora, pode ser difícil e desafiador, tudo ao seu redor parece estar gritando para você desistir de Deus, para entrar em pânico. Mas relaxe, Ele ainda está contigo, meu amigo. Fique quieto e saiba que Deus te protege. Para todos os que entregaram suas vidas em suas mãos, desde que acreditem e se apeguem a Ele, nada os afastará dele. Nada vai acontecer com você. Você pertence a Deus. Repito, você pertence a Deus e, se você pertence a Deus, então você deve confiar nele, independentemente do que esteja acontecendo ao seu redor. Certa vez, perguntei a um amigo o que vamos fazer a respeito dessa situação e ele disse: o que mais podemos fazer se não olhar para o Senhor? Ele estava repetindo a palavra de Deus para me lembrar que estava no comando de nossas vidas, tanto individualmente quanto coletivamente. Ele estava repetindo a palavra de Deus encontrada em Salmo 121, versículo 1 e 2, levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Lembre-se do que venho dizendo desde então, para focar de volta nas informações que importam, o conhecimento do amor de Deus e sua competência em lhe dar grande, a segurança nas suas promessas. Você pode encontrar descanso, meu amigo. Fique quieto, não deixe que seu coração se perturbem. Fique tranquilo, a competência do seu Pai Celestial para cuidar de você é inquestionável. O que eu estou tentando fazer agora é te reeducar, te dar um novo conhecimento e compreensão de que Deus está no controle. Ele tem sua vida em suas mãos, você não está esquecido, seu nome está nas palmas de suas mãos. Ele está de olho em você e no tempo certo fará todas as coisas lindas para você. A sua vida está literalmente nas mãos de Deus. Se você puder confiar um pouco mais e aguentar um pouco mais, verá seu próprio avanço. Ainda não é hora de ceder ou desistir. Deus não desistiu de você porque Ele ainda não terminou contigo. A convicção da competência de Deus constrói a fé através de ações. A fé que permanece diante das circunstâncias desfavoráveis é a fé que se baseia no status de Deus acima dessas situações. Deixe sua fé crescer hoje, encontre descanso, encontre paz. Deus está no controle. Você já teve que acreditar em Deus para um milagre? Está atualmente em um ponto da sua vida em que não consegue conectar a promessa que recebeu de Deus com a situação atual com a qual tem de lidar em sua vida? Ao juntar essas palavras, quase consigo imaginar alguém que ia embora, ame a Deus, acredite nas promessas de Deus, ainda assim se depara com experiências e coisas que questionam essa fé em Deus querido santo. Sinceramente espero que este vídeo ajude a fortalecer sua fé para crer em Deus para o impossível. Quero que saiba que, independentemente do que você esteja enfrentando, Deus ainda pode fazer um milagre em sua vida. O que você está passando agora? Quais são as perguntas em sua mente? Você está preso entre a garrafa e o que Deus disse a seu respeito? O que você ouviu e viu Ele fazer na vida dos outros e apenas deixar ir e seguir em frente com o que quer que a vida jogue em você? A Bíblia diz que quando a esperança é adiada, pode quebrar seu coração,
Provérbios capítulo 13, versículo 12. A esperança adiada desfalece o coração, mas o desejo atendido é árvore de vida. Já vi pessoas desistirem de sonhar e de viver por algo simplesmente porque a vida pressionou muito as expectativas. Foram interrompidas e as esperanças frustradas, as coisas que esperavam mudar se recusaram a mudar. Eles esperaram que Deus obedecesse a todos os mandamentos que sabiam obedecer, mas parecia que até isso era mais do que Deus poderia fazer, então simplesmente deixaram para lá e se contentaram com o que quer que aparecesse. No entanto, permita-me que saiba hoje que, embora existam decepções na vida, com Deus, as expectativas de seus filhos podem ser atendidas. Ele pode fazer muito mais do que pedimos ou imaginamos. Portanto, continue a acreditar, continue a confiar e continue a ter fé. Deus não terminou contigo ainda, e Ele pode surpreendê-lo com um milagre inesperado. As expectativas de seus filhos nunca serão cortadas. Repito, com Deus, você e eu nunca teremos nossas expectativas cortadas. Provérbios, capítulo 23, versículo 18. Porque certamente acabará bem, não será malograda a tua esperança. Posso não saber o que você está passando agora, mas quero que acredite que Deus está falando com você por meio deste vídeo. Agora não é por acaso que você está neste canal neste momento. Deus quer que você saiba que Ele não parou de tornar as coisas impossíveis. Ele não se aposentou de fazer milagres na vida de todos que ousam confiar. Ouça-me por um minuto. Quero que saiba que o mundo em que vivemos nunca o encorajará a acreditar em Deus, por nada. Você não pode esperar que alguém que não acredita no Senhor lhe diga para permanecer firme na fé para um milagre. Pelo contrário, eles vão zombar de sua fé, vão zombar de você por acreditar em um Deus invisível que não pode ser explicado pela ciência ou pela lógica. Na verdade, para eles, você pode parecer tolo por colocar sua esperança em Deus para qualquer coisa sobrenatural. Você não pode culpá-los por isso. A Bíblia nos diz que eles não podem entender as coisas de Deus porque elas são discernidas espiritualmente e somente aquele que está vivo espiritualmente em Deus pode entender a operação de Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. De que espírito está falando aqui? O Espírito de Deus. O mundo não tem o Espírito de Deus dentro de seus corações. Eles podem ser inteligentes, espertos, gentis, ricos e até mesmo moralmente íntegros. Eles podem ter conhecimento sobre muitas coisas, porém, quando se trata das coisas que Deus faz, seu conhecimento não pode ser comparado. Uma dessas coisas é o assunto da fé. A fé é um conceito que a mera lógica ou definição humana não pode compreender completamente. Por exemplo, como você explica a transição do indivíduo de um pecador crônico para um santo santificado, não por meio de terapia, prisão ou alguma forma de manipulação da mente, mas por meio do poder operativo de Deus recebido pela fé no Evangelho de seu Filho Jesus Cristo? Colossenses capítulo 1 versículo 12 ao 14 diz, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Veja, esta mesma fé que o salvou, independentemente de suas obras ou habilidade de explicar o grau do amor, poder e graça de Deus, é a mesma fé que você precisa para crer em Deus para o impossível. Eu amo como Jesus colocou isso em Mateus capítulo 19 versículo 26, e Jesus, olhando para eles, disse-lhes, aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Olhe, com você, comigo e com todo mundo, muitas coisas são impossíveis. Ah, mas com o nosso Deus não, meus irmãos. Como pode haver impossível para Ele, quando Ele criou toda a terra? Como pode haver impossível para aquele que é capaz de chamar coisas que não existem e elas acontecerem?
Será que alguma coisa será muito difícil para este Deus fazer? Salmos capítulo 147 versículos 4 e 5 dizem: Conta o número das estrelas, chama-as a todas pelos seus nomes. Grande é o nosso Senhor, e de grande poder, o seu entendimento é infinito. Jeremias capítulo 32 versículo 27 diz: Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne, acaso haveria alguma coisa demasiado difícil para mim? As histórias na Bíblia provam que você pode acreditar em Deus para o impossível. Cada uma dessas histórias é um lembrete de que Deus ainda faz milagres em sua vida. Veja o que Deus fez com Sara, embora ela não fosse apenas estéril, mas também já havia passado da idade de dar à luz. E os israelitas, saindo do Egito e caminhando pelo meio do Mar Vermelho em terra seca. Ele deu ao seu povo água de uma rocha, fez um cajado de madeira morta florescer com flores ricas durante a noite, sem ser plantado. Ele prometeu que um dia uma virgem daria à luz um filho que se tornaria o Salvador. E mais de 700 anos depois, essa palavra foi cumprida quando Maria deu à luz a Jesus Cristo. Jeremias capítulo 32 versículo 27: Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haveria alguma coisa demasiado difícil para mim? A resposta para isso é simples: não há nada muito difícil para Deus fazer. Se Ele foi capaz de fazer essas coisas e muito mais sem nenhum esforço, então você não acha que vale a pena confiar a Ele a sua situação impossível? Minha vida hoje é um testemunho vivo da capacidade de Deus de fazer milagres impossíveis na vida de seus filhos. Muitos anos atrás, sofri fortes dores de estômago todos os dias por mais de um ano. Quase não dormia à noite, não podia comer o que todo mundo estava comendo e não podia brincar com as outras crianças da minha idade porque era fraco e doente. Se eu comesse qualquer refeição forte, todo o meu sistema lutaria para digerir e poderia acabar com uma façanha dolorosa que duraria horas. Os médicos fizeram testes após testes, mas não encontraram a causa. Eles estavam bem com o diagnóstico deles, mas podiam ver claramente que eu não estava. Os resultados dos testes deram negativo para tudo, eles só puderam concluir que eu tinha uma úlcera no estômago, uma que eles não puderam comprovar. No entanto, minha família e eu concordamos e seguimos suas instruções. Eu literalmente comia a cada 3 horas e tomava leite em pó todos os dias durante semanas. Isso teve muito pouco efeito, mas estávamos de volta à estaca zero. Foi nessa época da minha vida que encontrei Deus pela primeira vez de maneira íntima e meu processo de cura começou. Outro primo meu que teve a mesma enfermidade morreu depois de algum tempo, e claro, todos começaram a esperar que um dia em breve eu seria o próximo. Mas isso não aconteceu. Em vez disso, um dia, passamos daquele estado para outro completamente diferente e adivinhe? Sem uma única droga, sem nenhum esforço, nem mesmo comida, Deus me curou. Nunca mais senti aquela doença, até agora, como adulto. Compartilhei minha história com você porque quero que saiba que, embora às vezes as pessoas possam ser úteis, nenhum homem pode fazer um milagre em sua vida como Deus. Os homens podem te surpreender, mas só Deus pode fazer o impossível. Alguém está pensando: como vou pagar minhas dívidas? Então, pouco tempo antes de perder tudo que tenho, arrumei outro emprego e estou prestes a ser expulso do meu apartamento. É possível que Deus faça um milagre para mim também. Talvez o seu caso tenha a ver com sua saúde, talvez o seu envolva sua família, suas finanças, seu futuro, seus estudos, seja ele qual for. Eu quero que você saiba: o Senhor é um Deus em quem se pode confiar. Cada uma dessas pessoas que mencionei na Bíblia fez uma coisa: eles creram em Deus e permaneceram firmes em sua palavra. Para eles, Abraão e Sara creram em Deus, Moisés creu em Deus pelos filhos de Israel, Maria acreditou em Deus. Você tem que acreditar também, meus irmãos. Em que você deve acreditar? Minhas palavras, eu, o seu pastor, você mesmo?
De jeito nenhum. Você deve acreditar em Deus. Quando você acreditar em Deus, você acreditará em suas palavras. Ora, porque Deus também confirma as suas palavras. Você não pode separar Deus e suas palavras, Ele e suas palavras são uma coisa só. Ele é o autor da sua palavra, acima de qualquer nome. Ele responde a algo sobre a reputação de uma pessoa e suas palavras. Deus entende isso, é por isso que, quando fala suas palavras sobre você ou quando você leva suas palavras de volta, Ele em oração levando consigo, Ele definitivamente responderá a você, desde que seja da sua vontade fazer isso por você. Isaías capítulo 55, versículo 10 diz: Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar e dar semente ao semeador e pão aos que comem, assim será a minha palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Se você pode acreditar que um mero ser humano pode ajudá-lo, simplesmente porque você sabe o quanto ele ou ela vale, você não acha que pode confiar em Deus para ajudá-lo? Desde o início dos tempos, Ele tem provado ser digno de nossa confiança, pois pode fazer o impossível. Eu o desafio a se levantar desse leito de depressão e frustração. O que não está funcionando hoje, funcionará quando Deus se levantar em seu favor. O que está morto voltará à vida quando aquele que clama pela ressurreição e a vida chamar por ela. Os enfermos serão curados, as dívidas serão pagas e o aluguel será quitado. Isso porque Deus ainda faz milagres em sua vida. Tudo o que você precisa fazer é orar e esperar que o Senhor faça o que só Ele pode fazer. Se você gostou desse vídeo, e se identifica com esse tipo de conteúdo, por favor deixe um glória a Deus daí nos comentários para que o YouTube entenda a relevância do conteúdo e o vídeo possa abençoar outras pessoas também. Deus abençoe vocês e nos vemos no próximo vídeo.